Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Grossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Olá a todos, olá a todas, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso podcast, ao podcast de psiquiatria, Papo de Psiquiatra. E hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Geralmente o Pedro é o nosso apresentador, muitas vezes ele coordena as perguntas, né? E hoje a gente vai fazer um pouco diferente porque o Pedro ele é um estudioso em insônia. Ele trata muitos casos de insônia, insônia grave no consultório, ele se aprofundou no tema, é praticamente um especialista, então eu acho que seria ótimo a gente entrevistar o Pedro hoje sobre os conceitos principais do sono. E hoje, o episódio de hoje é como é que funciona o seu sono. Então, Pedro, começando aqui o podcast de uma forma um pouco diferente, as pessoas geralmente no consultório veem várias dúvidas em relação ao sono. A gente sabe que hoje o sono, muitas pessoas assim, elas pensam que o sono talvez não seja tão importante, né? Porque afinal, assim, quanto mais você dorme, menos você produz. Então muitas vezes as pessoas, elas realmente têm tido hábitos em relação ao sono que não são muito saudáveis, né? Muitas vezes elas usam excesso de medicamentos, muitas vezes elas se mantêm acordadas até tarde, né, assistindo séries ou trabalhando. E Pedro, como é que você explicaria, né, para os nossos ouvintes, por que o sono é importante, né? Assim, o que é o sono? Por que a gente precisa dormir? Algumas pessoas falam, nossa, que pena que eu durmo, né? A gente dorme 1/3 da nossa vida, enfim. Como é que você explicaria aí? Como é que você responderia essa pergunta? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelas palavras. Acho legal a gente trazer esse tema. Acho que a gente talvez tenha demorado para falar disso, né? Já temos aqui 22 episódios do podcast Papo de Psiquiatra, ainda que também todos os outros temas sejam muito importantes, né? Eu acho que talvez tenha um movimento das pessoas agora perceberem a importância do sono, talvez na pandemia, porque muita gente teve distúrbios de sono, mas também tem muitas pessoas que tendem, digamos assim, eu vou dormir o mínimo possível, o mínimo que eu aguento, porque trabalham muito, chegam em casa, ainda claro que precisam de algum tempo de lazer, e aí o sono vai sendo, digamos, procrastinado. Cada vez vai indo para mais tarde e isso gera privação de sono, assim como muitas vezes hábitos noturnos vão gerando um sono de qualidade progressivamente pior. Aí junta, nesse cenário meio complexo, o uso de substâncias, álcool, maconha, que acabam prejudicando cada vez mais o sono, ainda que possam parecer uma ajuda a curto prazo. A gente, primeira coisa, olha para o funcionamento do sistema nervoso central, né? Se a gente vai dormir 8 horas, mais ou menos, algumas pessoas mais, algumas pessoas menos, mas podemos até para arredondar um pouco, porque isso fica 1/3 de 24 horas, não tem por que a gente achar que isso não é absolutamente relevante. Se está escrito no nosso sistema nervoso central, se todo ser humano, todo animal dorme, todos os animais dormem, óbvio que isso está desenhado no nosso DNA, que isso faz parte intrínseca do nosso organismo. Isso não é um fenômeno aleatório, isso tem uma importância. A gente sabe que tem uma importância para uma manutenção do sistema nervoso central. O sistema nervoso central precisa desse período de repouso para se reorganizar em termos de neurotransmissores, em termos de limpeza mesmo do sistema nervoso central, para fazer uma faxina interna, assim como é fundamental para a consolidação de memórias e é fundamental para a consolidação de boas memórias, inclusive, e é fundamental para que a gente tenha uma regulação de humor no dia seguinte. E a gente tem um número muito grande de estudos crescentes que descrevem claramente o quanto que o sono de má qualidade está associado a desfechos de saúde que são ruins. Há uma maior incidência de transtornos de humor, então sim, dormir mal causa depressão. Isso, para quem trabalha ou lê literatura científica, tem uma cautela grande em dizer causa. Mas aqui a gente pode falar com uma certa tranquilidade. Causa transtornos mentais, assim como piora a saúde geral e gera maus hábitos diurnos. O paciente entra num círculo vicioso, que ele dorme mal, ele faz menos atividade física e se alimenta pior. E aí ele tem, digamos assim, uma piora global do estilo de vida dele. Ele tem um estilo de vida progressivamente menos saudável. E às vezes a gente precisa consertar o sono para que as pessoas consigam comer bem. O indivíduo que dormiu mal, na hora que ele tem a oportunidade de fazer uma refeição saudável, uma refeição pouco saudável, ele está mais propenso
a fazer uma refeição um pouco saudável. Eu convido o ouvinte a lembrar das vezes que ele dormiu mal e que eu tenho isso pra mim claro. Se eu durmo mal, no dia seguinte eu fico muito mais inclinado a, num restaurante, pedir um alimento que eu sei que é menos saudável do que a alternativa. Então, agora, imagina isso numa insônia crônica em que o indivíduo faz escolhas pouco saudáveis diariamente por muito tempo. Ele vai ter uma piora da saúde dele. Então, só para descrever mecanismos gerais aí do porquê que o sono é fundamental, né? Pois é, né? Então, realmente, quem nunca, né, dormiu mal, no outro dia pediu aí mais comida em casa, comer um hambúrguer, né, comer um pouquinho a mais de doce. E Pedro, você falou um pouco aí sobre os hábitos de vida regulando o sono, né? Como é que você vê isso, essa parte dos hábitos de vida regulando o sono, né? A gente sabe que hoje em dia a gente trabalha até tarde, muitas vezes a gente usa talvez alguns estimulantes leves, como cafeína, né, ao longo do nosso dia, para tentar se manter um pouco mais acordado, né? Às vezes você fica um pouco mais estressado à noite, a gente tem um pouco de dificuldade de dormir, né? Como é que funciona essa parte dos hábitos de vida e o sono? Problemas de sono, eles não são um problema da noite, eles são um problema do dia inteiro, eles são um problema do período diurno e também do período noturno. São questões que afetam toda a vida do indivíduo, assim como o que o indivíduo faz durante o dia tem uma relevância muito grande para como a noite funciona, né? A gente sabe que o sono tem uma arquitetura própria, ele tem fases. Essa alternância entre sono e vigília não é uma coisa à toa, né? Então, a gente tem uma necessidade individual de sono, essa necessidade, ela tem uma arquitetura específica, né? A gente tem fases de sono não REM, fase 1, 2, 3, a gente tem uma fase de sono REM, existe uma distribuição dessas fases ao longo da noite, e na medida em que a gente tem ciclos de sono, que as pessoas têm fase 1, 2, 3, REM, assim sucessivamente ao longo da noite. E para que a gente tenha essa arquitetura preservada, para que a gente tenha um sono, digamos, saudável, a gente vai precisar ter um dia também saudável. Então, um dia que tenha exposição à luz, um dia em que a gente tenha algum grau de atividade física, que a gente respeite uma rotina, para que a gente possa chegar à noite com uma propensão maior a dormir. E que a gente, claro, permita que a nossa noite, digamos assim, a gente possa alocar as horas de sono para dormir, porque as pessoas acabam não fazendo isso, né? Esse é um tema cada vez mais importante, né? E Pedro, Marcelo aqui falando, né? Uma das queixas que sempre... Queixas não, assim, uma das características que sempre a gente também vê no consultório, frequentemente, são, que você comentou logo no início, são esses pacientes, essas pessoas que acabam procrastinando o ir dormir, né? Acaba, por exemplo, à noite, trabalhando o dia inteiro, bastante estresse ao longo do dia, à noite aquele momento de relaxar, e daí aqueles pacientes que acabam num super uso de tela, seja celular, seja TV, seja tablet, à noite antes de dormir, aí vai jogar um jogo, ou no celular, por exemplo, ou vai fazer alguma leitura, mas com bastante luz em tela, e daí a pessoa sente que, poxa, não quero ir dormir porque é o meu único horário de lazer e relaxamento, e acaba procrastinando isso. Tem algumas dicas, algumas coisas para essas pessoas? É como você falou, né? É uma situação difícil se o indivíduo chegar em casa já tarde, porque ele trabalhou longas horas, 12, 14 horas num dia, e ele quer ter uma hora de descanso. A gente não tem como viver uma vida só de trabalho e dormir. Isso é uma coisa que em uma hora ou outra, ninguém sustenta isso infinitamente, né? Algumas pessoas entendem que tem uma saúde infinita e que resistem, mas isso não é possível. Então, as pessoas tendem eu preciso das minhas horas de lazer, repouso. Isso vai ser feito com telas para imensa maior parte das pessoas. E existe o problema da luz das telas, mas mesmo que a pessoa resolva isso com aplicativos para isso, ou leia no Kindle que não tenha luz, alguns Kindles têm, alguns Kindles não têm, acaba sendo uma atividade mental excessiva. Então não é também a luz, mas também é essa questão de ter uma atividade desproporcional. Às vezes as pessoas estão lendo uma coisa estimulante, estão estudando à noite, estão trabalhando, estão vendo coisas do trabalho em um horário que elas deveriam estar fazendo uma atividade de relaxamento que as torne mais propensas a dormir. E aí algumas pessoas acabam achando que porque elas estão indo dormir cada vez mais tarde, que isso é o natural delas. Existe um conceito de cronotipo, em que a pessoa pode ter uma preferência por dormir mais tarde e acordar mais tarde naturalmente.
E pode haver um cronotipo em que a pessoa tende a dormir mais cedo e acordar mais cedo. Isso pode, inclusive, se caracterizar um transtorno mental, né? Isso é classificado, né? Um sono avançado ou um sono atrasado, o teu sono de fase de sono. Mas, e aí vem uma questão que na maior parte dos casos, a pessoa não tem um cronotipo, digamos assim, tão atrasado, um cronotipo tão noturno assim. A pessoa não é tão, digamos, coruja assim. Ela, na verdade, construiu hábitos que a tornam propensa a isso. E aí ela vai dormir com um sono pior, ela eventualmente fez muita atividade na cama, leu, assistiu muita televisão, isso tende a fragmentar o sono, isso tende a tornar a qualidade do sono pior, fazer atividades na cama. Então, a primeira coisa seria ter uma rotina de relaxamento que não envolva atividades estimulantes, ao mesmo tempo em que a pessoa faça atividades fora da cama, mesmo que ela esteja lendo um livro em papel. Então, cama serve para dormir, não para ler. Isso pode ser chocante para algumas pessoas, mas isso que é a melhor recomendação. Isso é bastante chocante para mim, sem dúvida nenhuma, né? Acho que a gente aprendeu, né, a ler na cama mesmo. Mas a verdade é que não é saudável. Vamos fazer o quê, né? Sim. Exatamente. Não, exatamente, faz todo sentido. E Pedro, uma pergunta, né, que muitos pacientes trazem, assim, é sobre o tempo de dormir, né? Então, muitas vezes a gente vê nos jornais, nas revistas, enfim, na imprensa, assim, que, bom, a gente tem que dormir 8 horas por dia, né? Então, alguns pacientes ficam um pouco ansiosos em relação a isso. Falam, nossa, eu não durmo 8 horas. Ou, também alguns pacientes, nossa, eu preciso de 10 horas para dormir. Né? Tem alguma diferença em relação a isso? Existe uma recomendação de que as pessoas durmam 8 horas. Não é exatamente 8 horas, entre 7 e 9. A imensa maior parte da população tem uma necessidade pessoal de sono que vai entre 7 e 9 horas. É raro alguém que fique bem com menos de 7 horas. Algumas pessoas acham que ficam bem, só que elas têm uma dificuldade de perceber a privação de sono. E aí eu até sugiro para essas pessoas, dedique mais horas. Vamos supor, você está dormindo 6 horas e acha que está tudo bem. Dedique por 2 semanas 7 horas e veja o que acontece. Tipicamente a pessoa se sente melhor, ela passa a funcionar melhor. Porque às vezes esse déficit que vai sendo instalado progressivamente não é muito perceptível. Essa é uma questão. Agora, existem pessoas que têm uma necessidade maior de sono ao longo da vida. Isso também existe. A gente precisa sempre avaliar se isso não está associado a um transtorno de humor, se isso não está associado a um transtorno mental, ou se o paciente tem uma doença da hipersonia, uma narcolepsia, por exemplo, uma doença rara, mas existe. É claro que quando a pessoa tem outros fenômenos, como uma sonolência excessiva diurna, uma propensão a dormir muito durante o dia, roncos, e alguém que repare que a pessoa tem, digamos, ela para de respirar temporariamente à noite, como se estivesse se afogando, ou se é uma pessoa mais velha, obesa, principalmente homens, isso eventualmente não tem uma relação com a apneia do sono. Mas existem algumas pessoas que naturalmente precisam dormir mais, às vezes a gente até faz o diagnóstico de hiperssonia idiopática, digamos assim, que é uma entidade clínica que algumas pessoas têm uma sonolência muito intensa e que é prejudicial para elas. Mas, como eu disse, existe uma recomendação para que a pessoa dedique 8 horas para dormir, vírgula. A questão outra é que muitas pessoas que têm insônia começam a ficar desesperadas de que elas não dormem 8 horas. Quando, na verdade, o objetivo de um tratamento de uma insônia não é necessariamente isso. É inclusive que a pessoa tenha um número maior de horas que ela durma. Se ela tiver um número de horas reduzido, isso pode também soar chocante para algumas pessoas, porque existe insônia em que a pessoa não está dormindo exatamente tão pouco assim. Porque insônia tem a ver com uma qualidade do sono, um sono não fragmentado, um sono contínuo, e que a pessoa tem uma qualidade de sono. Se ela acorda de manhã com uma satisfação, ela acorda disposta, ela acorda, nossa, eu dormi bem. Então é que a maior parte das escalas que a gente usa para avaliar insônia, elas são escalas que avaliam subjetivamente o sono. Às vezes a pessoa tem uma insônia em que ela dorme 7 horas por noite, para isso ela fica 10 horas na cama, tentando dormir. O problema dela não é que ela dorme 7 horas. 7 horas é ok. O problema dela é que ela tem uma eficiência de sono ruim. Isto é, eficiência de sono é o número de horas que a pessoa dorme para o número de horas que ela tenta dormir. Então, se ela tenta dormir por 10 e ela dorme 7, 7 por 10 é 70%. 70% é ruim. A gente quer mais que 85%, 90%. Então, aqui você tem um problema que não é precisamente 7 horas. 7 horas não é tão pouco assim, gente.
O problema é que é muito angustiante você ficar na cama, lá deitado 10 horas e dormir 7 horas. E isso vai trazer o que a gente chama de um sono fragmentado. Um sono fragmentado, ele acaba com a arquitetura do sono. O sono tem as fases, lembra que eu falei? Isso, no fundo, acaba gerando uma ruptura do sono e isso fica um sono de má qualidade. Isso também é uma insônia, entendeu? Então, assim, no fundo, a gente tem aqui uma questão que talvez o foco das pessoas, se a pessoa ficar focando em dormir, eu preciso dormir 8 horas, preciso dormir 8 horas, na verdade piora o sono, porque aí vem uma outra questão, que a gente sabe que uma dimensão de sintomas de quem tem insônia é uma preocupação excessiva com o sono. São crenças disfuncionais relativas ao sono, isso prediz uma perpetuação da insônia, isso prediz uma transformação de uma insônia aguda em uma insônia crônica, e o tratamento passa por psicoeducar os pacientes. Aí lembrando os nossos ouvintes que nós temos um episódio sobre psicoeducação, lembrando disso, pode ir lá ver, que é explicar que o alvo do tratamento não é dormir mais. E aí vem uma questão crucial. Todo mundo passa por um estresse ou outro. Puxa, tô preocupado, alguma questão de saúde, ou simplesmente fiquei doente e eu tô com tosse. E aí com tosse eu durmo pior. Quem nunca teve tosse aí e dormiu mal? Ou, puxa, deu um mau jeito nas costas, dormi mal. Isso é uma insônia aguda, isso é uma insônia que aconteceu em alguns dias. O que vai determinar se essa insônia aguda, que era para ser autolimitada, se transforma numa insônia crônica, que dura meses, anos e, gente, às vezes décadas, é justamente o que as pessoas fazem com o problema. A gente já falou aqui ao longo de todos esses episódios de como é que as pessoas processam emoções, tem a ver com a transformação de uma emoção negativa em um transtorno mental. Ansiedade, que é um fenômeno normal em transtornos de ansiedade, tristeza e falta de energia diante de um estresse em depressão, e eu tô falando aqui que a maneira como a gente lida com insônia aguda tem a ver com a cronificação dessa insônia. 2 exemplos. A pessoa permanecer mais tempo na cama, para ver se ela dorme mais, pelo menos eu descanso. Eu vou ficar aqui mais 2 horas, vai que eu durmo mais meia horinha. Isso é um problema, isso não deve ser feito. E essa questão de, às vezes, abusar de alguma coisa, não, eu vou começar a beber uma cerveja, vou começar a fumar mais maconha para dormir mais. Começar a ficar preocupado de que o sono tá terrível, porque eu deveria dormir 8 horas, tô dormindo 6 horas e meia, e começa a construir uma ideia de que o próprio sono é muito problemático, de que o próprio sono não tem jeito, de que eu não vou conseguir performar, de que vai ser um desastre. Sendo que, francamente, a maior parte das pessoas, em um momento de insônia aguda, consegue ter uma performance razoável, decente no dia seguinte. Isso vai acontecer com todo mundo vai eventualmente dormir mal, todo mundo eventualmente vai ter uma dor de cabeça que faz com que a pessoa precise trabalhar com dor de cabeça. E as pessoas vão dar um jeito, a gente tem como contornar. O problema é quando temos uma insônia crônica. E Pedro, falando outra dúvida, né, que os pacientes sempre perguntam, o que você acha e quais são estratégias que existem, né, claro, dependendo do caso, de exames assim para insônia? Você usa? Como é que eles funcionam? Como é que é isso? O exame principal que a gente usa para avaliação do sono chama polissonografia, que é um exame que a pessoa passa uma noite monitorizada aí em casa ou no laboratório, com uma monitorização extensa de oxigênio, uma monitorização de eletroencefalograma para classificar as fases do sono. As fases do sono têm manifestações elétricas no cérebro diferenciáveis prontamente por um médico especializado. Esse exame é muito completo. Entretanto, não está indicado para avaliação sistemática de todas as insônias. O que está indicado sistematicamente para avaliação em insônias é avaliar, eventualmente, alguns dados de laboratório. Por exemplo, eu preciso saber se a pessoa não tem uma tireoide descompensada, se ela não tem outros fenômenos que possam estar associados à fadiga, cansaço, outros sintomas que ela tenha. A gente tem que fazer uma avaliação psiquiátrica para diferenciar depressão, outros transtornos mentais. A gente tem que fazer uma avaliação do uso de substâncias. A gente tem que fazer uma avaliação pelo risco de apneia. Como eu falei antes sobre a apneia do sono, se a gente achar que tem uma chance grande do paciente ter uma apneia do sono, a gente deve pedir uma polissonografia. E aí existe uma questão que talvez a gente tenha uma tendência cada vez maior de pedir polissonografia, porque a apneia é uma doença silenciosa
Então, eu sistematicamente peço para pacientes mais velhos que têm insônia, porque tem uma taxa de positividade muito grande, o exame tem uma acurácia grande, e a apneia do sono não tratada é um risco cardiovascular elevado para infarto, AVC. Então, é uma doença que requer tratamento especializado. Eu não trato, eu encaminho para o colega pneumologista. Mas a gente precisa ter um grau de suspeição elevado para polissonografia. Pessoas mais velhas, pessoas com sobrepeso, pessoas que roncam, pessoas que têm uma sonolência excessiva noturna intensa. E aí vem uma questão. Insônia, tipicamente, não gera uma grande tendência à sonolência diurna. Isso é um ponto importante. Insônia gera um estado de humor perturbado, com dificuldades cognitivas, uma irritabilidade em relação ao sono, uma frustração em relação à qualidade do sono. Isso é diferente de sonolência, propensão ao sono. A maior parte dos pacientes com insônia, eles têm dificuldade para dormir de dia. Isso é uma diferenciação importante. Um paciente que está dormindo pelas tabelas, como diria antigamente, ou aquela pessoa que se sentar dorme, essa é uma pessoa que a gente tem que ter uma suspeição grande de uma apneia do sono. Isso também é um diferencial, né? Entendi, Pedro. Quer dizer, o sono parece ser um sistema bastante complexo e a avaliação de insônia também, né? Quer dizer, parece ser uma avaliação clínica mesmo, que deve ser feita, né? A principal, né? Como você falou, né? Que tem vários parâmetros, né, que a gente precisa avaliar. Quando a pessoa não dorme bem, né? Enfim, por exemplo, sonolência diurna, sonolência noturna, irritabilidade, qualidade do sono, percepção da qualidade do sono, enfim. E você falou, claro, que isso gera muito estresse para a pessoa. Mas eu queria saber, assim, né? Acho que muitas pessoas têm essa dúvida, né? O sono é um sistema biológico, né? Quer dizer, ele não está aí por acaso. E esse sistema biológico, claro, ele pode ser também sensível ao estresse, né? A ativação emocional, a ativação, vamos dizer assim, desse sistema de estresse mesmo. A gente sabe muitas pessoas, poxa, eu não tô dormindo porque eu tô estressado. Então, qual que é a relação, assim, né, desses sistemas biológicos do sono, né, com o estresse? Essa é uma coisa interessante, né, porque assim, o sistema de estresse, ele necessariamente precisa, como é que eu posso dizer? Ele tem que ser capaz de se sobrepor a todos os outros sistemas. Porque se você tem uma emergência, vamos supor que tem uma tragédia, um incêndio no seu prédio às 3 horas da manhã. Independentemente do seu sono, independentemente de quão profundo está o seu sono, você tem que ser capaz de acordar. E o sistema de estresse, ele tem que ser um sistema no nosso cérebro que seja capaz de fazer isso. Então, basicamente, tem 3 sistemas de sono. Um deles é o de estresse, porque ele vai modular isso, mas os 2 primariamente relacionados ao sono é um sistema homeostático, que é o seguinte: imagine uma bexiga. Aí você vai enchendo essa bexiga ao longo do dia, porque você está acordado, e quando você está alerta e acordado, essa bexiga vai enchendo. Se você se expõe ao sol, essa bexiga enche mais. E quando você faz atividade física, essa bexiga enche mais. Essa bexiga a gente vai chamar de pressão de sono. O que você quer é chegar à noite com uma bexiga cheia, estourando, daquela que está assim, dura, assim, você aperta, ela está dura, de tanto ar que tem dentro. Você quer isso, para chegar à noite, você está com uma propensão por sono, que você deite a cabeça no travesseiro, você demore pouco para dormir e você durma continuamente com poucos despertares à noite, que se você porventura acordar, vai ser aquela coisa de vir de lá, dorme de novo, vai ao banheiro rapidinho e volta dele e dorme. Esse é o sistema homeostático. O que acaba com a pressão de sono é você ter um dia pouco ativo, que é a realidade de todos nós. Quer dizer, todos nós, não é uma parte de nós. De um dia que você fica sentado numa cadeira na frente do computador por 12 horas. Esse não é um dia que torna propenso a encher essa bexiga. Mas aí as pessoas têm que fazer atividade física, elas têm que se expor ao sol, elas têm que acordar de manhã, se expor ao sol, tomar café da manhã com luminosidade, elas devem caminhar quando elas podem, e isso vai enchendo essa bexiga. Esse é um sistema. O outro sistema é um sistema circadiano, porque nós evoluímos na presença do sol, na presença de um ritmo do nosso planeta, que é um ritmo de dia e noite de quase exatamente 24 horas. Isso exige que o sono tenha uma regularidade, que as pessoas tenham uma rotina. E aí o que acontece é que as pessoas vão ao fim de semana dormir muito tarde. O que eu costumo falar para os meus pacientes é que se você dorme muito tarde no fim de semana, é como se você viajasse por um fuso horário 4 horas adiante todo o fim de semana. E aí na sexta-feira você viaja, na segunda você volta. O seu organismo, ele precisa de alguns dias para se adaptar. Quando ele se adaptou, você faz de novo.
É evidente, portanto, que esse negócio de dormir muito tarde, acordar muito tarde aos fins de semana e feriados, não é saudável. E as pessoas têm que ser informadas disso, gostem dessa informação ou não, porque isso é uma coisa de, olha, a sua balada tá bagunçando seu sono. Tá, né? Essa é a verdade. Então, essa ideia de fuso horário explica bem isso. Agora, todos esses sistemas, sistema homeostático e circadiano, eles são suplantados, digamos assim, pelo sistema de estresse. Então, se você está às 11 horas da noite preocupadíssimo com o trabalho, o seu organismo vai entender que não é seguro dormir, porque o estresse, evolutivamente, ele tem uma relação com o nosso organismo de perigo iminente, de que tem um risco, que você precisa parar o que está fazendo para resolver o problema. A questão é que não tem muita coisa que você possa fazer 1h da manhã sobre o problema de trabalho. E aí a pessoa fica, na verdade, com um sono comprometido que, por sua vez, vai dificultar que ela esteja em plenas capacidades, perfeitamente capaz de resolver o problema. Enfim, acho que é isso que é um central, né? Perfeito, Pedro. Nossa, hoje estávamos combinando um podcast. Geralmente nosso podcast tem redor de 15 minutos, quer dizer, pouquinho mais, né? Acho que tem 30 minutos e acho que ainda tem muito mais sobre o que falar, mas a gente falou bastante coisa, né, quer dizer, do sono, assim, sobre o sistema do sono, a necessidade de sono, né, a arquitetura do sono, você falou de cronotipo, de avaliação do sono, de polissonografia, sistema homeostático, sistema circadiano e sistema de alerta, né, quer dizer, então foi bastante abrangente aqui o que a gente falou aqui e abordou no podcast sobre como é que funciona o seu sono. Então é isso aí, pessoal. Então muito obrigado aí pela audiência, compartilhem o podcast para as pessoas que eventualmente tenham um problema de sono. A gente sabe que isso é muito comum, então amigos, familiares, acho que o Pedro abordou, vamos dizer, os tópicos principais aqui de como funciona o sono, e até uma próxima. Até mais, pessoal, obrigado aí e até. É isso aí, pessoal, obrigado, até o próximo.